Você está se sentindo desconectado ou desconectada do mundo? Como se nada mais fizesse sentido na sua vida? As pessoas falam com você e você não sabe nem mais quem que você é. Pode ser que você esteja passando por um despertar espiritual. Nesse vídeo eu vou te explicar por que nós nos sentimos desconectados logo após um despertar espiritual e também vou te dar 3 dicas que vão te ajudar a passar mais fácil por essa fase. Quando nós passamos por um despertar espiritual, 2 coisas acontecem. Uma é que se por um lado a gente se sente mais conectado com o todo, dependendo da experiência que você teve, você sentiu uma conexão espiritual muito forte com o divino, com o espiritual, com o sagrado, com a fonte universal de amor. Isso é maravilhoso. Mas por outro lado, pode ser que você esteja se sentindo desconectado ou desconectado do mundo, desconectado das pessoas ao seu redor, desconectado até da sua velha identidade. Você não sabe mais nem quem você é e nem o que vale a pena mais fazer na vida. Então parece que você está se sentindo meio zumbi para fazer algumas coisas no piloto automático e coisas que você fazia antes não fazem mais sentido e agora você está perdido. O que eu faço da minha vida agora? Não sei para onde eu vou. As 2 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado você se sente muito conectado com o espiritual e por outro você se sente desconectado do mundo. Entenda que isso é normal e que isso é muito mais comum do que você imagina. A maioria das pessoas que passa por um despertar espiritual passa por isso também. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que, lendo os comentários aqui do YouTube, de vários vídeos que eu postei sobre despertar espiritual, algumas pessoas comentaram isso: estou me sentindo perdido, eu converso com as pessoas e não consigo mais conversar com algumas pessoas, não consigo mais conversar com alguns familiares, eu estou tendo dificuldade de relacionamento com familiares. Então eu estou pensando assim, imagina a pessoa passar por um despertar espiritual em plena quarentena. Cara, não deve estar sendo fácil isso para você. Se você está vendo esse vídeo agora, que eu estou postando, que a gente está no meio da quarentena ali do coronavírus, mas mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois, as dicas que eu vou passar aqui, elas vão te ajudar de qualquer maneira. Agora vamos entender por que isso acontece. Todos nós temos um nível de consciência que faz com que a gente permaneça em uma determinada vibração. Essa vibração ela muda, aumenta e diminui, óbvio, mas a gente tem um nível de consciência que faz com que a gente fique a maior parte do tempo em uma determinada vibração. E essa vibração cocria a nossa realidade, faz com que certas pessoas se aproximem ou se afastem de nós, faz com que certas situações, a gente atraia certas situações ou a gente não consegue atrair uma determinada situação. Tudo isso acontece em função da nossa vibração. Já comentei sobre isso num vídeo que eu falei sobre como funciona a lei da atração. Bom, quando a gente tem um despertar espiritual, a gente tem um salto em termos de nível de consciência. Então você tinha um nível de consciência, você saltou. Porque você saltou para um outro patamar, para um outro nível de consciência, a sua vibração mudou. E isso acontece de uma forma muito rápida. Então imagina que antes você estava com uma determinada vibração, você estava conectado energeticamente com uma realidade. Quando você tem um despertar espiritual, assim, de repente, em segundos, você mudou a vibração, foi para um outro nível, para um outro patamar, e você tem que se desconectar daquela realidade que você estava antes. Estou falando isso tudo em termos de energia, né? Porque do lado de fora parece que está tudo a mesma coisa, mas energeticamente está diferente. Eu gosto de trazer como analogia o filme Matrix, que é quando o Neo ele é desconectado da Matrix ou da Matrix. É isso que acontece no despertar espiritual. A gente é desconectado da Matrix. Então, por mais que você continue na Matrix, você enxerga a Matrix pela primeira vez. Então, você fica perdido. Aí você não sabe mais o que é real, o que não é real. E perceba que o processo de desconexão, ele é muito rápido. O salto quântico ele é muito rápido. Mas o nosso ego resiste à mudança. Porque a função do ego é nos proteger, é sobrevivência e resistir à mudança. Porque o ego resiste à mudança, a gente se sente tão perdido. Porque o ego quer se agarrar em alguma coisa. Ele quer se agarrar na sua vida antiga, porque é isso que ele conhece.
Só que o seu ser desconectou disso, a tua vibração não combina mais. Vou contar o que aconteceu comigo. Quando eu tive meu primeiro despertar espiritual, porque depois aconteceram outras coisas, mas o primeiro, assim, que eu sofri esse salto quântico, eu me desconectei da realidade que eu tava num relacionamento com uma pessoa, fazia 9 anos. E tava tudo bem, antes do bem, entre aspas, né? Do despertar espiritual. Quando eu tive meu despertar espiritual, eu me desconectei dessa pessoa. Eu olhava pra mim, eu não era mais eu não sabia quem eu era. Eu olhava pra ele, eu já não sentia aquele amor que eu sentia. Eu não sentia mais aquilo por aquela pessoa. Uma pessoa maravilhosa, não tem nada de errado com ele. Mas eu desconectei dele, sabe? E foi um processo tão rápido que em 3 semanas depois do meu despertar espiritual eu já não estava mais com ele. Eu disse, ó, não tem mais como ficar junto. Coitado, ficou perdido, não entendeu nada. E eu também não estava entendendo nada. Na época eu não tinha assistido, não tinha um vídeo como esse para eu assistir e eu estava completamente perdida. Eu pensei, tô louca, tô despirocada. Como é que eu vou acabar um relacionamento de tanto tempo? E ele me perguntava por quê, eu nem sabia explicar por quê, porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas eu sabia que eu tinha me desconectado dele. E me desconectei de vários amigos, me desconectei de várias coisas. Só para trazer aqui um exemplo para você de que o nosso processo de desconexão é rápido. A nossa ação ela pode demorar semanas, pode demorar meses ou pode demorar anos, porque o ego resiste. E o nosso sofrimento não é pela desconexão, e sim pela resistência do ego. É sempre pela resistência do ego. Esse processo é irreversível. Não tem como voltar. Depois que você viu uma coisa, depois que você viu que você está numa Matrix, não tem como fingir que isso não é verdade. Você pode até fingir, você pode até se amortecer em alguns momentos. Mas lá no fundo você sabe a verdade. E agora? Tô perdido, não sei o que eu faço da minha vida. Entenda assim, ó, que o processo é lindo, o processo é maravilhoso. Não tô dizendo que é fácil, mas ele é maravilhoso. Então você deu o salto quântico e agora o que você tem que fazer? Você tem que encontrar o seu novo padrão vibratório para se conectar e aterrissar. É quase como se fosse uma nave, né? Que ela saiu daqui e vai aterrissar em outro lugar. Eu estou falando tudo isso em termos energéticos, não necessariamente que você vai precisar se mudar fisicamente. Pode ser que sim, mas provavelmente não. É mais um processo energético. Mas porque você vai se conectar com uma nova energia, algumas coisas vão acontecer. Como eu dei o exemplo, pode ser que você esteja num relacionamento e você se desconecta daquela pessoa e não tem mais volta. Agora, uma outra coisa que acontece é que muitas vezes uma das pessoas do relacionamento tem um despertar espiritual e ela começa a mudar tanto que o parceiro ou a parceira vai junto. É lindo quando isso acontece, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Não é tão frequente, mas isso pode acontecer, tá? E aí você tem que ter uma paciência muito grande com o seu parceiro, com a sua parceira, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu só tô te trazendo as possibilidades. Pode ser que amigos teus se afastem de você, porque energeticamente não combina mais. A boa notícia é que você vai encontrar novas pessoas para ter amizades, porque a sua vibração nova, à medida que você estabilizar, né, aterrissar na vibração nova, novas pessoas virão para a sua vida. Você vai encontrar novas pessoas vão te encontrar, pessoas que têm uma vibração mais parecida com essa sua nova vibração. E isso é maravilhoso. Quando a gente encontra a nossa tribo nova, quando a gente encontra a nossa comunidade nova, pessoas que pensam como a gente, é maravilhoso isso é muito fantástico. Essa também foi um dos motivos que eu vim para a internet para fazer vídeos, porque eu queria encontrar também mais pessoas com os mesmos interesses que eu queria aumentar a minha rede de relacionamentos. Eu sinto um prazer enorme quando eu chego num vídeo e leio os comentários, principalmente desses vídeos sobre despertar espiritual, e eu vejo as pessoas falando, cara, que lindo isso, eu me emociono, eu choro, eu agradeço cada comentário que vocês colocam nos vídeos, porque eu sinto assim, nossa, eu tô conseguindo encontrar as pessoas da minha tribo na internet, e isso me deixa muito feliz. Eu quero que você se sinta assim, eu quero que você sinta que tem mais pessoas que estão nessa nova energia, nessa nova vibração. E que à medida que você aterrissar nessa nova vibração, você vai conhecer mais pessoas ainda.
e mais pessoas. E isso é incrível. Bom, agora eu vou te dar as dicas práticas de como você pode sintonizar nessa nova energia para não se sentir tão perdido ou tão perdida. Primeira dica é lembrar que isso é um processo temporário. É irreversível e temporário. A desconexão com o padrão antigo, ela é irreversível, mas se sentir perdido é temporário. É só um período bem pequeno da tua vida. Quando você passar por isso, que algumas pessoas demoram semanas, outras meses, se o teu ego resistir muito, anos, tá? Então, mas como você está assistindo esse vídeo, você já está entendendo e o teu processo vai ser mais acelerado. Esse processo é temporário. Essa sensação de estar perdido é temporário. Não é para sempre. Então, agradeça que isso aconteceu na tua vida, entende o que está acontecendo e traz essa intenção. Vou me conectar com a nova vibração. Que bom isso. Simplesmente por trazer essa intenção, o seu processo já vai ser acelerado. Então, ao invés de ficar reclamando pela sua velha vida, pelas coisas que você perdeu ou se desconectou, foque no que você vai atrair. Numa nova vida, novas pessoas para se relacionar, uma nova energia. Você está nascendo de novo e isso é maravilhoso, isso é uma bênção na vida da gente. A segunda dica é que você precisa se aterrar. Muita gente que passa pelo despertar espiritual quer ter experiência mística. Quero viajar para os universos lá cósmicos e não sei o que. A pessoa fica viajando. Perceba. Se você está se sentindo perdido, isso é um sintoma de que você não está aterrado. E nós precisamos estar aterrados. Nós precisamos estar com a cabeça nas estrelas, mas com os pés no chão. Então é muito importante que você faça exercícios de aterramento. O que é aterramento? É voltar para o corpo. Eu sempre indico para as pessoas, depois de um despertar espiritual, terem uma rotina de meditação. Uma meditação que seja uma meditação que te traga para o corpo. Eu uso muito meditações de visualização criativa também. Mas nesse momento, se você está perdido, é importante que você traga a tua consciência para o corpo. Faça uma meditação de respiração, por exemplo. Eu gosto muito de indicar, inclusive tem aqui no canal, se você for lá, você pode fazer, faça todos os dias a meditação da respiração consciente. Por quê? Porque ela vai trazer a consciência para a tua respiração, para o teu corpo, para o teu abdômen, para os teus pulmões. E esse exercício, se você fizer isso 10 minutos por dia, religiosamente, tá? Você vai se sentir melhor. Porque vai ser mais fácil que você aterre e você se conecte com um novo padrão vibracional que você precisa se conectar. Então confia em mim, vai lá, faz essa meditação ou outra meditação, exercícios de mindfulness, exercícios de aterramento em geral, que você vai passar mais rápido por esse processo. E a terceira dica é para você pedir ajuda espiritual. Aqui, eu não gosto muito de falar para quem, porque depende muito do que você acredita, da sua espiritualidade, da sua religião. Mas todos nós temos guias espirituais, todos nós temos arquétipos que só de ouvir o nome a gente sente o nosso coração acalentar. Quando eu era criança, eu frequentei muitos anos a Igreja Católica, então eu tenho os arquétipos da Igreja Católica. Eu lembro que eu ia nas missas carismáticas em que a gente sentia o Espírito Santo descer. Foram as primeiras experiências místicas que eu tive, que era quando o Espírito Santo descia. Até hoje, eu coloco as mãos no coração quando eu estou perdida e peço ajuda, guiança espiritual para o Espírito Santo. Eu entrego a minha vida para o Espírito Santo. E só de falar nisso eu já sinto uma paz enorme. Isso faz sentido para mim, isso faz sentido, isso conecta com o meu coração. Mas pode ser que para você não faça o menor sentido isso que eu estou falando. Peça ajuda para o seu guia espiritual. Se você acredita em anjos, em santos, se você é cristão, acredita em Jesus, pede para o Jesus do teu coração para te guiar. Se você é budista, se conecta com o arquétipo de Buda, para o teu Buda interno, para te trazer serenidade, sabedoria,
para essa nova fase da tua vida. Se você tem mais afinidade com o hinduísmo, canta mantras para Shiva, para Ganesha, para limpar da tua vida o que você não precisa mais, para trazer energias novas para a tua vida. Enfim, se conecta com aquilo que é sagrado para você. Eu não gosto de ficar falando muitos nomes aqui, porque algumas pessoas se atraem, outras pessoas não, e tá tudo bem. Para mim é tudo a mesma coisa. Somos todos um. Mas sempre tem aquele arquétipo que a gente se conecta mais em função da nossa jornada. Como eu te falei, por eu ter sido criada na Igreja Católica, eu tenho mais familiaridade com alguns arquétipos do que com outros. Não significa que um seja melhor que o outro, não é isso. A gente tem que expandir a nossa consciência e entender que tudo vem da mesma fonte, que é a fonte do amor universal. Então se conecta com essa fonte, com o teu eu superior, com a consciência maior e pede ajuda. Ajuda para dissolver teu ego. Na verdade, a gente precisa de ajuda para isso. A gente precisa de ajuda para o ego se sentir que ele é amparado por algo que é maior do que ele. Porque a gente se sente perdido, na verdade, quem se sente perdido é o ego. Que o ego ele estava fincado num determinado padrão vibratório e aí aquilo se dissolveu, né? O chão, sabe aquela expressão, né? Eu não tenho mais o chão sobre os meus pés? É algo assim, eu não lembro exatamente como é que é a expressão. Mas é mais ou menos isso, né? Eu perdi o chão, é isso. Eu perdi o chão, porque o ego perde o chão durante o despertar espiritual. Então, se você trouxer essa intenção de se conectar com algo maior, ele vai se sentir acalentado, como uma criança que está dentro do útero da mãe. Essa imagem que eu gosto de trazer, que eu pertenço a algo maior, que eu não estou sozinha. Você também não está sozinho. Parece que sim, mas não. Você pertence a algo maior, a um útero cósmico. Então pede para voltar para esse lugar que nos acalenta, que dá paz. Porque quando a gente volta para esse lugar, a gente não se sente mais tão perdido e tão sozinho. Pelo contrário, a gente se sente conectado, profundamente conectado. E quando a gente se sente profundamente conectado, a gente é capaz de qualquer coisa. Inclusive de fazer as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida prática. Se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode inspirar mais pessoas, compartilhe. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para receber o chamado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.